É um Ancapso, e nós podemos ver nos próximos anos a quebra do Google, tá? O Google teve uma derrota histórica no Departamento de Justiça americano, que reconheceu que a empresa é monopolista, ou seja, que ela está praticando monopólio, está prejudicando o mercado com seu monopólio. Eu discordo dessa decisão, vou explicar para vocês por quê. Mas o fato é que se o Departamento de Justiça americano decidiu isso, o próximo passo é justamente como remediar essa coisa. E existem várias possibilidades, tá? Não quer dizer necessariamente que eles vão quebrar o Google em vários pedaços, não, mas isso é uma das possibilidades. Já fizeram isso, por exemplo, com a Standard Oil, que era uma companhia de óleo, a maior companhia de óleo americana, e foi quebrada em várias empresas conforme o estado. Já fizeram isso com a AT&T, que era a grande empresa de telefonia americana uma época, e foi quebrada em várias empresas também. Depois juntou tudo de novo e voltou a ser a AT&T tudo de novo. Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Peter Maratonista de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Google perdeu uma ação na justiça justamente que acusava ele de ser um monopólio, um cartel, né? E essa ideia do monopólio, eu falo sempre esse problema, né? Isso é uma das coisas que o governo diz que ele tem, precisa ter governo, porque senão no livre mercado as empresas tenderiam ao monopólio e aí o monopólio prejudica o consumidor, né? E eu não sei, a minha visão é que depende do mercado para saber se vai ter concentração ou não. Mas independente disso, se você tem um monopólio no livre mercado, isso nunca atrapalha o consumidor. Porque no final das contas, essa empresa monopolista, que é monopolista apenas porque presta um bom serviço, presta o melhor serviço possível, se ela deixar de prestar o melhor serviço possível, abre-se espaço para concorrentes tirarem pessoas de lá. Então, não tem por que isso, não tem por que você ter medidas para quebrar monopólio, não faz sentido isso, né? Monopólio só acaba existindo de fato, um monopólio ruim, quando ele é determinado pelo governo, quando o governo, por exemplo, obriga a empresa a ser monopolista. Aqui no Rio de Janeiro, eu adoraria comprar energia elétrica de outra empresa, não posso, eu tenho que comprar da Light, eu acho um absurdo isso. Tem que ter livre mercado de energia elétrica por aqui, tem que ter livre mercado de tudo. Quando o governo determina o monopólio, aí ele é ruim, porque você não tem alternativa, você não pode escolher. Né? Então, olha o que aconteceu aqui. Né? O Google, vocês sabem, na verdade não é o Google. O Google é a empresa de busca. Né? É o Google.com, que faz a parte de busca e coisa e tal. E tem também a parte de... Mas a empresa Alphabet, que é a dona da coisa toda, tem várias outras coisas. Tem, por exemplo, o YouTube. O YouTube que você está assistindo o vídeo aqui, ele é da Google. Né? Na verdade, é da Alphabet, que é a empresa mãe que é dona do Google, do YouTube, de mais um monte de coisa, do AdWords, do AdSense. Para quem não sabe, o AdWords é o maior sistema de propaganda em sites e coisa e tal que tem hoje na internet, né? Então, se você tem um site que é muito visitado, você pode colocar um banner lá, um lugar para propaganda no seu site e você vai receber dinheiro do AdWords, né? Realmente paga e coisa e tal. Tem muita gente que vive disso. Muitos jornais vivem disso, né? Da mesma forma que eu aqui no YouTube, você pode ter visto uma propaganda antes aqui no meu vídeo, pode ver outras propagandas depois. Justamente essas propagandas, se você fica 15 segundos na propaganda, eu ganho um caraminguá lá, acho que está na faixa de R$9 por cada 1000 pessoas que fazem isso, ou seja, 9 milésimos de real para cada vez que você assiste um negócio. Mas juntando todo mundo que assiste as propagandas, até que dá para se viver, né? Então, o Alphabet tem várias empresas, e a questão toda que eles colocaram aqui é que o gigante de buscas, né, o Google, é a principal fonte de receita. Por que o Google é a principal fonte de receita? Né? Você tem as propagandas em site e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte: quando você faz uma busca no Google, e todos nós, quando queremos alguma coisa, quero comprar, sei lá, um carro, você vai fazer uma busca no Google onde vende carro. Quero, sei lá, tomar um café marroquino, onde tem café marroquino, você vai lá, enfim, você acha essas coisas pelo Google. E aí o que acontece? Os anunciantes podem pagar para o resultado da pesquisa ficar mais em cima na busca do Google.
faz uma diferença enorme isso, né? Então o Google ganha muito dinheiro com esse tipo de coisa. E o que eles estão acusando é justamente que, como a Google tem o Android, para quem não sabe, o Android, o sistema que serve de base para todos os celulares praticamente, com exceção dos iPhone, o Android ele é da própria Google. E aí o que acontece? Quando você instala o Android, quando você instala, recebe seu celular novo, qual é o buscador default? É o Google. E se você não mudar na mão, ele vai ficar o Google para sempre lá, né? Então, no final das contas, eles alegam que isso é o monopólio deles. Eu acho errado. Por quê? Porque, por exemplo, o Windows, né, que é o sistema da Microsoft, também tem um navegador deles. Quando você instala o Windows, aparece o Edge lá, que é o navegador do Windows. A primeira coisa que todo mundo faz é baixar o Google para instalar, o Chrome para instalar, né, o Google Chrome, ou então baixar outro navegador que você prefira. Eu gosto muito do Brave, né? Tem outros navegadores excelentes. Esse navegador que eu estou usando aqui é o Brave, um navegador muito bom. Mas aí cada um baixa o que quer e usa o que você quer, né? Então, assim, é um monopólio? Em tese mas eu tenho liberdade. Você pode trocar o navegador, né? Eu acho que o caso que eles tinham contra a Microsoft era muito mais sério, né? Eles falam aqui, ó, que um caso similar a esse aconteceu contra a Microsoft alguns anos atrás. E a Microsoft não foi quebrada. E o caso contra a Microsoft era muito pior. Por quê? Porque a Microsoft ela sabotava programas que não eram feitos para a Microsoft. Isso foi identificado no código depois, né? Por exemplo, a Microsoft tem o pacote Office deles, né? O Word, Excel e não sei o que lá, todo mundo já usou isso, né? Então, se você criasse um sistema parecido com esse, e teve uma época que houve gente criando isso, né? O Windows dava erro, dava uns erros estranhos assim. O erro era, se ele identificava que não era o pacote do Office, ele dava erro para sacanear o seu software. Nem era erro sério não, tá? Era um errinho só para a pessoa ficar assim, pô, caramba, esse software aqui tá dando uns erros aqui, vou voltar pro Word da Microsoft. E acabava voltando pro Word da Microsoft, né? Então, ou seja, eu acho que o caso contra a Microsoft era muito mais poupudo do que esse contra a Google. A Microsoft estava burlando a parada mesmo. Até onde a gente sabe, o Google não. A única coisa é que, se você compra um celular da Google, o buscador default é Google, né? O celular da Android, e se não me engano, se você considerar o mundo inteiro, acho que mais de 90% dos celulares do mundo são Android, né? É uma coisa impressionante isso para quem viu essa evolução acontecer, né? Porque quando o iPhone revolucionou os celulares lá em 2008, 2007, 2008 e coisa e tal, aí eu lembro da época quando eu falava, ih caramba, olha só, a Google tá fazendo um outro sistema operacional, o Android, não sei o que lá, vai ser código aberto e tal. Eu vi esse troço nascer, cara, eu já era da área de tecnologia, trabalhava com isso e coisa e tal, e realmente nasceu o Android, e pouco tempo depois lançaram os Pixel, né, que eram os celulares Android originais, e depois um monte de celular Android surgiu. Hoje em dia é muito comum isso, né? Impressionante mesmo. Enfim, resumindo a coisa, né? Por enquanto, a única decisão que tem decidiram que a Google é um monopólio e tem que ser quebrado. Aí como é que vai ser essa quebra? Pode ser justamente obrigando a Alphabet a separar o Android do buscador, outras empresas, quebrando em outras empresas, a gente não sabe ainda, isso ainda vai ser decidido. Eles podem dizer, podem também fazer outras coisas aqui, ó. A cisão, no entanto, pode não ser o fim da linha para o Google. Fontes informaram a Bloomberg que a justiça norte-americana considera como alternativa à divisão obrigar o buscador a compartilhar dados com concorrentes e criar medidas para evitar que a empresa obtenha vantagens injustas em produtos de inteligência artificial, né? E aí, acontece aqui uma coisa que eu estou falando para vocês, que é o grande problema dessa história de governo resolve monopólio. Governo não resolve monopólio nenhum, não resolve nada. O governo é lento demais para isso. É só pegar os outros casos, né? Eles falam do caso aqui da Exxon, da Standard Oil, que era a grande companhia de petróleo americana e que em determinado momento chegou a ter 80% do mercado americano de petróleo, era a Standard Oil, um sucesso enorme. É do Rockefeller. David D. Rockefeller, você conhece, certamente ouviu falar, não, desculpa, é John D. Rockefeller, acho que David D. é o atual. Mas enfim, ela em determinado momento ela foi obrigada a quebrar em várias companhias, que depois acabaram se juntando de novo. Hoje em dia são essas 4 grandes aqui que tem lá nos Estados Unidos. Mas enfim, quando o antitruste obrigou eles a quebrarem, eles já tinham feito o pico de 80%, já estavam na faixa de 60% do mercado americano.
Ou seja, não fez diferença nenhuma. Naturalmente o mercado já estava se ajustando com outras empresas entrando e competindo livremente também. É uma ilusão esse negócio de que o governo resolve o problema. O governo não resolve problema nenhum. Se não tivessem quebrado a Standard Oil, não teria feito diferença nenhuma. Ela continuaria grande aqui, teriam outras empresas que chegaram. Por exemplo, a Chevron se juntou com a Texaco. A Texaco eu não sei onde é que é, a Unocal também, aqui veio a BP é britânica, veio da Inglaterra para cá, então isso aqui, ou seja, já seria outras empresas entrando aqui, no final das contas fez zero diferença. Pior ainda é o caso da TIT aqui, ó. A TIT era a telefonia americana, né? Enquanto era telefonia de escada e coisa e tal, tudo bem. Aí ela começou a fazer coisas de longa distância e coisa e tal, aí em 1984 fizeram a mesma coisa, decidiram que o governo, não, que está um monopólio muito grande, vamos quebrar a TIT. Quebrou em um monte de empresa aqui, Ameritech, Bell South, Pacific Telesis, Southwestern Bell, Bell Atlantic, enfim, quebraram um monte de empresinhas de telefonia, né, para não ter um monopólio enorme. Resultado, pouco depois veio a onda da internet, essa coisa de telefonia. Quem que liga de telefone hoje em dia? Só é gente enchendo o saco de call center. Ninguém mais liga de telefone hoje em dia. Todo mundo fala pelo WhatsApp, coisa e tal, pelo celular, meio que a tecnologia acabou mudando a coisa tão completamente que até o Departamento de Justiça deixou para lá. Hoje em dia juntou tudo aqui, virou a TIT de novo. Juntaram todas essas coisas aqui, virou a TIT outra vez. E ainda comprou a Time Warner, ou seja, ainda juntou mais coisa na mesma empresa, né? Para você ver que besteira que é isso, o governo fica achando que vai resolver problema, resolve nada, né? E aqui é a mesma coisa. Repara, eles estão falando com a questão do buscador, né, do Google Search, porque o Google, ele ganhou essa proeminência toda porque ele teve uma ideia genial, né, de ranquear as páginas conforme os links que chegavam naquelas páginas, né? As páginas mais importantes são aquelas que têm links de páginas mais importantes. Então você faz uma conta lá e realmente a busca do Google é uma busca muito boa, né? E aí, hoje em dia já é copiada, outros buscadores imitaram o algoritmo do Google e coisa e tal. Só que o que está acontecendo? Agora eles estão discutindo quebrar o Google, sendo que está entrando inteligência artificial. Muitas buscas agora vão ser por inteligência artificial. A busca tradicional, como o Google faz, já não tem essa importância toda. Então repara qual que é o problema aqui, né? Eles vão quebrar, vão acabar com o Google. Beleza, o Google já criou o Gemini. O Gemini é a inteligência artificial do Google. Então, ou seja, vão quebrar o Google, beleza. Aí o Google já não vai ter relevância mesmo, vai ser o Gemini que vai entrar. Entendeu o problema? O governo é lento demais para isso e nem precisa, porque como eu disse, o próprio mercado se ajusta nesses casos. É besteira achar que o governo vai resolver algum problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.